Nós já estamos celebrando agora no espírito da liturgia do tempo comum. E neste ano nós vamos ouvindo praticamente, quase que sempre, o Evangelho de Marcos. Esse Evangelho que foi o primeiro Evangelho escrito, mais ou menos 30, 40 anos após a morte de Jesus. E por ser o primeiro escrito, ele é muito importante para nós. E eu recordo que o Evangelho de Marcos, que vai nos iluminar durante este ano, que nós chamamos Ano B, no ciclo litúrgico, ele foi escrito como uma catequese para as primeiras comunidades cristãs. Marcos recolheu os relatos, aquilo que Jesus fez, colocou em ordem e trouxe para nós uma verdadeira experiência de quem é Jesus Cristo. Por isso vocês vão me ouvir hoje, talvez tantas vezes ainda, recordando que Marcos, ao escrever este Evangelho, ele começa com uma pergunta: quem é Jesus? Por isso hoje, agora, nós já vamos ouvir nesse trecho do primeiro capítulo, no início, portanto, deste Evangelho, muitas coisas que nos revelam quem é Jesus para nós. Vocês sabem e que às vezes nós cristãos seguimos Jesus, que temos fé, mas às vezes nos falta um pouquinho mais conhecer quem é Jesus Cristo. Por isso esse Evangelho é espetacular nesse sentido. E eu começo recordando, assim como uma forma introdutória, porque as frases do Evangelho são sempre curtas, mas densas de sentido, de significado para nós. Que ele começa dizendo que depois da morte de João Batista, Jesus foi para a Galileia e começou a anunciar o Evangelho de Deus. Portanto, aqui nós temos já uma imagem para entender Jesus. Depois da morte de João Batista, ou melhor, depois da prisão de João Batista, Jesus inicia o seu ministério, a sua missão. E ele vai para um lugar geográfico muito importante para nós compreendermos o Evangelho. Porque ele não vai no templo, nem lá em Jerusalém, mas ele vai para a Galileia. A Galileia que era um lugar longínquo, desprezado, de gente pobre, de gente que pescava para sobreviver, um lugar onde está a grande maioria eram do paganismo. E é justamente lá, nesse lugar, onde tem os maiores desafios, as maiores exigências, que Jesus vai e inicia a sua missão. Mas ele não vai também anunciar a si mesmo. É muito importante isso. Jesus não veio anunciar a si mesmo, mas ele veio anunciar o Evangelho de Deus. Isto é, a boa nova de Deus Pai. E veio revelar aquilo que Deus Pai queria para o mundo, para a humanidade. Depois que ele estava lá naquela região, na Galileia, ele começou a dizer as primeiras palavras. Quando ele começou a dizer assim: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Vamos dizer todos juntos: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Não sei se vocês se deram conta, aqui nós temos três coisas. A primeira delas é: o reino de Deus está próximo. E desde os santos padres da patrística, nós aprendemos que a proximidade do reino de Deus é o próprio Jesus. O Jesus no meio de nós, encarnado, vivo, nascido na manjedoura, é o reino de Deus que já se realiza por si mesmo. Por isso, quando Jesus disse o reino de Deus está próximo, ele está falando de si mesmo, na verdade, dizendo: eu sou enviado, eu que vim em nome do Pai. E o que ele veio mostrar para nós? Convertei-vos. Isto é vida nova, um novo jeito, uma nova mentalidade,
um novo espírito, uma nova maneira de compreender a aliança, um esforço para compreender aquilo que Deus quer para todos nós e acreditar. Crede no Evangelho, acreditar na Boa Nova, acreditar no reino de Deus, que começa com a presença de Jesus e vai se realizando ao longo do tempo, nas expressões do amor, da solidariedade, da paz, da justiça, da vida digna para todos. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, só nessa primeira parte do Evangelho que nós ouvimos hoje, quanta coisa para nós entendermos quem é Jesus, quem Ele é para todos nós. Mas agora vem a segunda parte do Evangelho. Jesus poderia ter feito por si mesmo toda a missão, nós não temos dúvida disso. Deus Pai poderia ter encontrado outros caminhos, mas, como nós ouvimos no Evangelho, Jesus preferiu contar com pessoas. E por isso, ao longo do mar da Galileia, Ele convidou pessoas. Convidou Pedro, André, depois Tiago, João. Ou seja, Ele preferiu contar com pessoas concretas para ajudá-lo na missão. São as primeiras pessoas convidadas por Jesus. Depois, mais adiante, nós vamos conversar sobre isto. Mas esta igreja aqui tem os apóstolos. Por isso que nesse ano nós vamos fazer a festa dos santos apóstolos. No capítulo 3 deste evangelho vão aparecer todos os nomes dos apóstolos. Mas aqui tem uma coisa muito importante para nós. Porque Jesus, Ele também hoje conta conosco. No nome daqueles apóstolos está o nome de cada um de nós que um dia recebemos o batismo, que também recebemos a missão, que também nos sentimos enviados e fomos convidados a seguir Jesus em nossas vidas. E para esses que Ele convidou, o que Ele disse? Ele disse: segui-me, isto é, venham comigo, e eu vos farei pescadores de homens. E aqui eu finalizo recordando e tentando ajudar a entender o que será que Jesus quis dizer quando Ele falou pescadores de homens. Afinal de contas, todos nós sabemos o que significa pescar, lançar as redes. E de repente Jesus diz pescadores de homens. É claro que Jesus usou uma palavra simbólica do mundo do trabalho dos apóstolos, que tinham lá uma empresa na época de Jesus de pescas, para dizer: agora vocês vão lançar outras redes, vocês vão fazer outras pescas, não mais aquela de peixes, mas aquela de Deus, do Evangelho, do reino de Deus. Vocês vão ser generosos, trabalhadores, missionários, vão ter um coração alargado para anunciar a boa nova do Evangelho para todas as nações. E vocês vão lançar as redes para que possamos juntos ter pessoas, animadores, lideranças, povo de Deus, para estarem com Jesus Cristo, para seguir Jesus, para trabalharem pelo seu reino da vida e o reino do amor. Meus irmãos, minhas irmãs, eu pergunto para vocês: sentiram a beleza desse evangelho? Como ele é bonito, como ele é forte, como ele mostra Jesus para cada um de nós. Que ao longo desse ano nós possamos seguir Jesus e compreender sempre mais quem é Jesus para cada um de nós.